Olá, meninos e meninas. Então, depois de entender a diferença entre peixes cartilaginosos, os condrictes, e peixes ósseos, os osteictes, que a gente viu num vídeo anterior, surge uma divisão bastante impressionante dentro dos próprios peixes ósseos. Então, a gente tinha os condrictes indo de um lado, que era raias e tubarões, etc., e os peixes ósseos, os outros peixes, basicamente. E essa divisão que surge dentro dos peixes ósseos, eles vão levar a caminhos evolutivos completamente diferentes. E vai levar aos tetrápodes, aqueles bichos que finalmente, ou vertebrados, melhor dizer, que exploram a terra firme. E um outro grupo que vai ficar nos mares e nos lagos. Então, os osteictes, então, se dividem em dois grandes grupos, os actinopterídeos e os sarcopterídeos. E essa divisão surgiu no Devoniano inicial, o Devoniano meio, lá, cerca de 400 milhões de anos atrás. Então, os actinopterídeos, ou peixes de nadadeiras raiadas, representam a grande maioria dos peixes atuais. Suas nadadeiras são sustentadas por raios finos e segmentados, chamados lepidotríqueas, que são estruturas dérmicas responsáveis pela forma e flexibilidade da nadadeira, mas sem uma estrutura óssea interna robusta. Tá? Esse outro grupo ele vai formar outros tipos de ossos nas nadadeiras e vai conseguir subir na terra, mas actinopterídeos não. As lepidotríqueas que estão lá dentro das nadadeiras, raios dérmicos segmentados, são uma sinapomorfia dos actinopterídeos, ou seja, uma característica derivada que surgiu no ancestral comum do grupo e é compartilhada por seus descendentes. Esses raios dérmicos fazem parte da estrutura das nadadeiras dos peixes actinopterídeos. E essas nadadeiras funcionam muito bem para natação, mas não então possuem complexidade estrutural e nem a força necessária para suportar o peso do bicho fora da água. Então, esse outro grupo que a gente vai ver no próximo vídeo, os sarcopterídeos, eles sim, eles desenvolvem um jeito de conseguir subir na terra. Mas hoje a gente vai falar dos actinopterídeos. Apresentam, na maioria dos casos, escamas especializados, chamados elasmoides, formando uma cobertura bastante leve, que protege o corpo sem comprometer a mobilidade. E você já viu os peixes, né? São muito móveis, né? Tem bastante mobilidade, você já percebeu. E diferentemente das escamas mais pesadas, de peixes mais primitivos, as escamas elasmoides não possuem esmalte nem dentina. Eles são compostos principalmente por tecido ósseo-dérmico. E essa estrutura reduz o atrito com a água e permite movimentos bastante eficientes, contribuindo então para a agilidade e o sucesso dos actinopterídeos em uma grande, ou basicamente todas as variações de ambientes aquáticos que existem no planeta Terra. Então, outra característica desse grupo dos actinopterídeos é a presença da bexiga natatória. Swim bladder, em inglês. É um órgão interno cheio de gás que permite ao peixe controlar a sua flutuabilidade. Então, ele consegue flutuar sem mexer as nadadeiras. Ele simplesmente ajusta a quantidade de gás na bexiga. O peixe sobe, desce, mantém uma posição estável na coluna de água. E não gasta muita energia com isso. Essa estrutura é derivada evolutivamente de um saco associado ao sistema digestório e em alguns grupos também pode ter funções diversas adicionais, como, por exemplo, produção ou percepção de som. E essa bexiga natatória representa uma adaptação bastante eficiente, contribuindo para o sucesso gigante dos actinopterídeos em todos esses ambientes aquáticos.
E o grupo, então, os mesmos, né, actinopterídeos, além das nadadeiras com lepidotríqueas, possuem ossos radiais que sustentam a nadadeira proximamente, na base da nadadeira, como se fosse um leque de ossos mais fortes que dão estabilidade. Esses ossos radiais se articulam com elementos basais da nadadeira, como os ossos chamam propterígio e o metapterígio. Nomes esquisitos, mas são os nomes que por sua vez se conectam à cintura escapular, formada por estruturas como o coracoide e a escápula. E se você estudou a anatomia humana, você sabe que a gente também tem coracoide e escápula. E isso mostra que já existe um plano estrutural que lembra, de forma bastante geral, mas lembra os nossos membros. Não somos tão diferentes assim de um peixe. Mas é importante deixar claro, nos actinopterídeos, esses ossos não dão origem diretamente aos ossos dos membros dos tetrápodes, de nós. Essa transformação acontece em outro grupo, que eu já falei, os sarcopterídeos, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é bastante legal, na verdade. Então, nesse grupo sarcopterídeo, esse outro grupo, o metapterídeo, aquele osso lá, antes dos radiais, vai dar origem ao húmero ou fêmur, enquanto os elementos distais, aqueles ossos radiais, se organizam em estruturas equivalentes ao rádio ulna e tíbia fíbula. Mas isso não acontece, então, nos actinopterídeos. Tá? Então a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, quando a gente fala da origem aos vertebrados terrestres, que é um espetáculo. Bom, além disso, a maioria dos actinopterídeos possui um sistema sensorial chamado linha lateral, que é bastante famoso, talvez você já ouviu falar, é capaz de detectar vibrações na água quase como se fosse um sexto sentido, permitindo o peixe, então, perceber movimentos ao redor, mesmo sem visão direta. É bastante usado, né, para fugir, por exemplo, de predador. Certos actinopterídeos, principalmente os teleósteos, que é um grupo dentro desse clado, esses teleósteos, eles incluem a maioria dos peixes mais conhecidos, como tilápia, sardinhas, salmões, atuns, praticamente todos que você já ouviu falar, provavelmente. Desenvolveram uma das estratégias de alimentação mais eficientes entre os vertebrados aquáticos, é a boca de sucção. Então, ao abrir a boca rapidamente, ele expande a cavidade bucal. Esses peixes teleósteos geram uma pressão negativa que faz com que a água entre com velocidade, carregando, então, o que está lá na água junto, por exemplo, uma presa. Esse mecanismo depende de uma alta mobilidade craniana. Ele tem ossos como o premaxila e a maxila participando do movimento, além da expansão bem coordenada do opérculo e do aparelho hioide, que puxa o assoalho da boca para baixo. E então cria essa sucção. Nos teleósteos, essa mobilidade craniana bastante especializada, incluindo a protrusão então da premaxila, é uma sinapomorfia do grupo que contribuiu significativamente para a sua grande diversidade e sucesso evolutivo desse grupo. Falando de sucesso evolutivo, esse grupo, os teleósteos, inclui praticamente todos os peixes mais conhecidos e reúne por volta de, eu acho que mais que 30 mil espécies, sendo o grupo, então, de vertebrados mais diverso da atualidade. Então, é importante do ponto de vista... Aliás, o peixe, o teleósteo, é absurdamente importante do ponto de vista cultural, que o pessoal pesca ele, né? Ecológico e econômico. Eles apresentam uma
fisiologia energética eficiente, exploram bastante nichos ecológicos e passaram então por essa enorme diversificação. Então é um grupo com bastante sucesso evolutivo. Além disso, tem um fator genético importante. Os vertebrados, no início da sua evolução, lembra, eu falei, acho que no primeiro vídeo passaram por 2 duplicações do genoma, o que deu origem a 4 clusters, né, o grupamento de genes Hox, e provavelmente contribuindo muito para uma organização mais complexa do corpo. Os teleósteos, esses peixes que a gente está falando, esse grupo, passaram por mais uma duplicação adicional, resultando então que eles têm 8 grupamentos ou clusters de genes Hox, o que pode ter ampliado ainda mais o potencial de inovação e diversificação desse grupo. Então ele tem vamos dizer, bastante genética que pode operar dentro do sistema para criar novidades. E tudo isso ajuda a explicar, talvez, porque os teleósteos passaram por uma das maiores radiações evolutivas entre os vertebrados, ocupando, então, praticamente todos os ambientes aquáticos do planeta. No próximo episódio, então, vamos ver os sarcopterídeos, peixes que acabaram subindo na Terra, que é um dos meus preferidos. Vamos ver, então, se você entendeu. Nós não somos actinopterídeos, porque os actinopterídeos, essa linhagem não subiu na Terra. Foi a outra linhagem, sarcopterídeo, que vai fazer. Isso no próximo vídeo. Então, comenta aí, seja educado, eu respondo.